Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Dia 22 de dezembro, estou aqui gravando mais um vídeo para vocês aqui no canal FutiJotas, falando sobre a retrospectiva do Brasileirão. Então, a gente poderia falar um pouquinho sobre o que foi o campeonato, focado, claro, nos palpites que eu, Flávio Souza, publiquei, gravei aqui para vocês no canal FutiJotas antes da competição começar. E aí é interessante, porque vai um exercício de análise de futebol, como os times estavam, vai um pouco de futurologia, mudanças de elenco, técnico demitido, técnico contratado, jogador vendido, jogador que continuou no elenco, reforços que chegaram, mudaram muito a situação dos elencos, mas a gente não pode ficar em cima do muro, então, antes do campeonato começar, eu fiz uma análise, fiz aquele tier list que vários portais, vários canais fazem, nós aqui no Futijotas também fazemos, que era em quatro definições. Quais eram os times que lutavam pelo título, times que sonhavam com vaga, que iriam lutar por vaga na Libertadores, o bloco de times que meio de tabela, que poderiam surpreender ou ter problemas com rebaixamento, e os times que iriam lutar para evitar a queda na segunda divisão. E a partir disso, planilhinha Excel com a posição final dos 20 times. Inclusive, aqui eu já relembro, então o vídeo está aqui, não estou inventando, galera. O pessoal fala, pô, como é que eu garanto, Flávio, que isso que você está falando é o que foi, você disse. Está aqui o vídeo, o pessoal pode revisitar. Então eu vou voltar, já vou até tirar, porque a planilha está aqui. Então eu vou. A coluna B, vocês estão visualizando aqui, são os palpites que eu coloquei no canal Futijotas. A coluna C é a posição final dos times no campeonato. E aí você tem do lado na coluna B, temos aqui algumas cores, né? Você tem alguns times que estão em negrito e outros times que estão marcados em vermelho. Então vamos começar pelo item vermelho, porque são os clubes que eu errei de uma forma assim, coloco aquele golaço contra em relação aos palpites. Começamos aqui pelo Botafogo, 15º colocado. Para mim, eu imaginava que a equipe carioca lutaria contra a queda. Então, aqui deixa eu até voltar aqui um pouquinho rapidinho na tela, só de cantinho. Mas para mim, eu imaginava que o Botafogo não iria lutar por título, pelo contrário, imaginei por conta do campeonato estadual, mas chegaram reforços, o time se entrosou, o Botafogo aqui surpreendeu positivamente, aqui entra como aquele erro gigantesco do canal Futijotas, que foi campeão e imaginava que lutaria contra o rebaixamento. Outro erro, a gente pode falar também, subindo um pouquinho na tabela, foi do Bahia. Eu imaginei que o Bahia seria um time de meio. O Bahia acabou ficando mais ou menos de meio de tabela, né? Mas eu não imaginava, de repente, que teria um bom resultado. Entrou em pré-Libertadores, então, pensando no que eu imaginei antes do campeonato começar, que não tinha grandes expectativas, o Bahia acabou sendo um erro razoável, né? Não foi um erro tão gigante, mas entra aqui na lista de erros por ter garantido vaga na pré-Libertadores. Atlético Paranaense, eu tinha imaginava que o Furacão era time de meio de tabela, mas por conta do Cuca, eu não imaginava que ele faria um bom trabalho, mas o elenco do Atlético eu imaginava que conseguiria ter um bom resultado, entregar mais, então o rebaixamento entra como mais um erro nos meus palpites. Temos aí subindo o Red Bull Bragantino, também aqui eu coloquei que lutaria por vaga na Libertadores, por conta até a campanha em 2023, os reforços, o aporte financeiro, e o Red Bull lutou contra o rebaixamento até a última rodada. Então entra de novo também nessa conta minha. E fechando aqui, né, mais um item vermelho, fechando o quinto time nessa lista de erros, o Atlético Mineiro. Coloquei como favorito ao título, e foi uma imensa decepção. Inclusive, eu coloquei que o Paulinho seria um dos principais jogadores nos meus palpites, e o Atlético Mineiro lutou até a última rodada para não ser rebaixado. Então, colocando aqui, são 5 clubes que eu cito aqui como erro. Talvez a gente falasse um pouquinho do Bahia para aliviar um pouco o meu lado, mas não, vamos colocar como 5 erros. Em 2023, dos 20 times, dos 20 palpites que eu fiz, 3 foram cravados, então 3 eu acertei exatamente a posição final, e 6 foram acertos, vamos dizer assim, em relação à posição final. Então vou voltar um pouquinho, só para pegar um pouquinho mais de espaço, galera, para maximizar aqui para a tela, que é com relação a esses times que estão em negrito. Eu não acertei a posição final, mas dentro do que eu analisei, dentro do que eu opinei antes do campeonato começar,
acabou sendo um acerto. Vamos começar. Tem aqui na ponta, na parte de cima, entre os 6 colocados, a única mudança, o único erro foi do Botafogo com relação ao Atlético Mineiro. Para mim, o Palmeiras e o Flamengo lutariam pelo título, e aqui foi o Palmeiras, eu imaginei que seria o primeiro colocado, seria o campeão, e tivemos o Palmeiras na segunda colocação, o Flamengo seria o vice-campeão, foi o terceiro colocado. O Internacional, eu imaginava que seria o quarto, foi o quinto. São Paulo, imaginei que seria o quinto, foi o sexto. Fortaleza subiu 2 posições. Então, nessa parte, eu coloco como 5 acertos não cravados, mas a análise antes do campeonato começar foi correta. O Fluminense, aqui eu entro no meio certo, talvez eu tinha pensado isso, mas tirei aqui, coloquei o Fluminense como um erro, né? Porque antes do campeonato começar, o Fluminense, para mim, lutaria por vaga na Libertadores e o Fluminense teve longe disso, então não entra como um acerto. O Fluminense acabou se livrando até com certa tranquilidade depois do rebaixamento, mas não entra como um acerto. Na parte de baixo, o Grêmio, para mim, era time de meio de tabela e terminou, então entra como um acerto nos meus palpites. Cuiabá, Juventude e Criciúma lutariam contra o rebaixamento. A gente teve o Juventude até se livrou com algumas rodadas também se livrando do rebaixamento, mas terminou próximo dessa zona de rebaixamento. Então terminou na parte de baixo da tabela. Então realmente por isso eu coloco aqui nos palpites, deixo aqui mais um pouquinho, mas essa é a situação. Então coloco aqui uma lista de acertos, né, pessoal, como quem olhando aqui, foram 9 times, né? Não estou contando, se eu não estiver contando certo, dos 6 primeiros 5, 6, 7, 8, 9 clubes que eu imaginei que terminariam mais ou menos nas posições onde acabaram o campeonato. Claro que aqui é muito palpite, os palpites foram feitos antes do Brasileirão começar, mas está aqui para vocês, galera, para registrar, aqui acabando, né? Estamos na reta final de 2024. Só o que aconteceu no relação ao Brasileirão, então, o que foi citado pelo canal Futijotas aqui para vocês e qual foi a posição final. E deixo o convite para vocês também. Ano que vem, 2025, nós voltamos com os palpites e talvez esses palpites mais amplos. Vamos ver se a gente coloca mais pessoas do canal Futijotas deixando a sua opinião, e aí, claro, no final do Brasileirão, a gente volta a revisitar para comparar como é que está o nosso exercício de análise de futebol. É isso, galera, por hoje é só nesse vídeo. Abraços.